André leva Simão até Jesus. E quando Simão chega até Jesus, Jesus já sabe quem é ele. Então Jesus fala, olha, tu és Simão, mas tu vais se tornar Cefas, que quer dizer Pedro, que vem de Petros, que quer dizer pedra, rocha, firme. Então Pedro, esse cara que Jesus fez questão de dizer que ele seria uma rocha, seria uma pedra, seria alguém firme, é alguém que nasceu na Galileia, mas morou muito tempo em Cafarnaum. Pedro era um pescador e bem-sucedido, sócio de Zebedeu. Zebedeu era pai de Tiago, que também vai ser, mais lá na frente, um dos discípulos. E Pedro tinha os caras que trabalhavam com ele. Pedro era dono do seu barco, por isso a gente entende que ele era bem-sucedido e era empresário na área da pesca. Claro que isso para um olhar da época. Hoje a gente não valoriza a pesca, né? Assim como a carpintaria na época era um negócio bem visto pela sociedade e hoje não é. Então Pedro, ele era alguém bem-sucedido. Ele tinha os negócios dele de pesca. Ele trabalhava com seu irmão, André, que também vai se tornar discípulo, cena para os próximos capítulos. Estou dando spoiler já aqui. E Tiago. Eles trabalhavam juntos. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da... Todo mundo conhece a musiquinha, né? Então eles trabalhavam juntos. Uma curiosidade sobre Pedro é que ele era casado. Eu queria ler esse texto que está em Mateus 8. Queria que fosse disponibilizado aí para a gente ler, Mateus 8, 14. Esse vento aqui do ar é uma benção. Também era chamado de Bar-Jonas, tá? Pedro, porque ele era filho de Jonas, então ele era chamado de Bar-Jonas. Já está aqui. Olha só, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. A Bíblia não fala aqui da esposa de Pedro, mas olha esse indício. Isso é uma curiosidade legal, porque em nenhum outro texto a Bíblia fala de a esposa de Pedro, a mulher de Pedro, não sei qual o motivo. Na pior das hipóteses, eu particularmente creio que ele fosse viúvo então. Mas aqui, a gente vê o relato quando a sogra de Pedro estava com Covid, e Jesus chega lá e manda o Covid embora. Então, se ele tinha sogra, porque na pior das hipóteses ele era viúvo e já tinha tido esposa. Então isso é uma curiosidade legal a respeito de Pedro. A gente está começando a falar sobre Pedro também, porque em todos os relatos dos 12 discípulos, o nome de Pedro é sempre o primeiro da lista. Sempre que tem alguma convocação, sempre que está escrito lá o nome dos discípulos, Pedro está na frente. O nome dele é o primeiro. Então Pedro, ele tem um lugar de destaque. Tanto é que são várias as situações, as histórias de Pedro. É bem rico falar sobre Pedro. Tive a sorte de pegar esse discípulo para falar aqui. Então, tem muitas informações. Então, ele teve uma posição de destaque. Né? Jesus, lá na frente, a gente vai ver que ele foi ali o sacerdote da igreja primitiva. Era o cara que estava lá. E a gente começa a entender isso, quando Jesus fala que ele seria a rocha, ia construir a igreja sobre essa rocha. Porque ele foi o líder da igreja primitiva. Inclusive, não vem ao caso, mas o catolicismo diz que Pedro foi o primeiro papa. Claro que isso é antibíblico, mas o catolicismo ele diz que Pedro foi o primeiro papa. Isso é só um mito, tá? Isso não é verdade, tá bom? Então, eu queria só ler um desses Mateus 10:2. Mateus 10:2, só para a gente ver a posição de Pedro.
entre os 12. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago. Então interessa só até aqui, para a gente ver como é que Pedro tem essa posição de destaque. Algumas outras referências que a gente não vai ver, mas eu vou citar aqui rapidamente, é Lucas 6,14, Marcos 3,16, tá bom? Então Pedro é aquele cara também que Jesus mandou ele ir para preparar a última ceia. Então Pedro, ele era esse cara, que Jesus sempre olhava para Pedro, como alguém que Deus queria dar, Jesus queria dar um certo privilégio para Pedro. Ele era esse cara especial. A gente vai ver algumas características dele, ver que ele foi um cara que vacilou muito diante de Jesus, mas Jesus tinha um carinho por ele. E tinha uma responsabilidade também muito grande. Lá no Getsêmani, quando Pedro dorme, quando Jesus diz para ele vigiar e Pedro dorme, tinha Pedro e tinha outros discípulos, mas Jesus chama a responsabilidade em cima de Pedro e não dos outros discípulos. E eu quero falar algumas características de Pedro, algumas situações que aconteceram com ele. Eu queria rapidamente o texto de João 18, 10. E eu que denominei essas características para ele, tá? Com base nos textos, com base no que a gente vê dos relatos dele, eu acabei colocando essas características. E eu coloquei a primeira aqui como alguém impulsivo. Alguém que hoje a psicologia vai chamar de sanguíneo, né? Aquele cara afoito, para frente, aquele cara que vai para cima mesmo. E isso fica evidente em João 18, 10. Olha só o que diz o texto. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Então Pedro, ele era esse cara, o cara que se tivesse uma oportunidade, ele desembainhava a espada e cortava a cabeça do cara. Pedro, ele era esse cara assim, como diz o pastor, violento, mas agora no sentido literal, ele era violento mesmo. Era um cara sanguíneo, impulsivo. Isso fica claro quando a gente vê que, mesmo diante de Jesus, ele puxa a espada e corta a orelha do soldado Malco. Ato esse que foi reprovado pelo Senhor. Tanto é que a gente faz a leitura mais à frente, a gente vê que Jesus fez o quê? Pegou um super bonde, passou na orelha do cara e pregou de volta. Então ele era esse cara que vai vacilar muito antes que ele consiga cumprir a sua grande missão. Uma outra característica de Pedro, ele era inconstante. O texto que nós vamos usar é Mateus 16, 16. Para a gente falar sobre a inconstância de Pedro, Mateus 16, 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu queria que passasse mais, eu acho que é o 21. 22. Vamos a partir daqui. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. O que é que a gente acabou de ler aqui? A gente está lendo aquele texto clássico, onde Jesus pergunta, quando os homens perguntam quem eu sou, o que vocês respondem? E aí os discípulos começam a falar, olha, uns dizem que tu és o Messias, uns dizem que tu és o profeta Jeremias, e aí Pedro levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro responde isso, Jesus diz para ele, olha, tu respondestes bem, porque não veio de ti isso, mas veio do Espírito de Deus, você respondeu através do Espírito de Deus. Olha só, Pedro agora conseguiu chamar a atenção de Jesus. Mas aí mais adiante, o que a gente leu aqui, é Jesus chamando Pedro de endemoniado. Porque Jesus começa a descrever, olha, eu vou padecer perseguições, eu vou precisar morrer, mas eu vou ressuscitar, fiquem tranquilos. E aí, Pedro quer dar uma de certinho e vai repreender Jesus.
Para com isso, Jesus. Tem compaixão de ti, isso não vai acontecer não. Se vier alguém para te pegar, eu morro no teu lugar, eu faço o que for, não vou deixar que isso aconteça. E Jesus diz, para trás, Satanás. Então olha só a inconstância de Pedro. O cara se deixou ser usado pelo Espírito de Deus 5 minutos antes, 5 minutos depois se deixou ser usado pelo diabo. Olha a inconstância de Pedro. Um cara que respondia através do Espírito de Deus e outra hora era alguém que Jesus chamou de Satanás. Outro texto que a gente vê a inconstância de Pedro, Mateus ainda, 22, 31. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu acho que esse texto, eu anotei errado essa referência. 22, 31. Acho que essa referência ficou errada. Põe 14, 28, por favor. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui nós temos a história clássica de Pedro andando sobre as águas. Primeiro, Pedro ele se deixa ser tomado por uma fé que a gente tem que tirar o chapéu, porque o cara fez algo que nenhum outro fez. Ele andou sobre as águas. Então o cara se deixou ser tomado por uma fé tamanha, e aí minutos depois se deixou ser tomado pelo medo e pela dúvida. Então olha só outra evidência dessa inconstância de Pedro. O cara se deixa ser tomado por uma fé, anda sobre as águas como o mestre, tinha tudo para chegar até os braços do mestre, mas por causa de um vento, deixou a fé ser abalada. Por causa do medo, deixou a fé esmorecer. Então, Pedro era impossível, inconstante, e de certa forma eu coloquei essa característica aqui, de acordo com as minhas leituras, com o texto, eu disse que de certa forma ele é até inocente. Essa história é engraçada, que está em Mateus 17. Pedro chega a ser até inocente algumas vezes. Queria ler esse texto, que eu particularmente eu gosto desse texto. Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos. Olha o nome de Pedro de novo aqui, como está o primeiro na referência. Jesus consigo tomou a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, essa parte aqui não tem como eu ler sem achar graça. Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. O próprio Senhor teve que interferir na bobagem que Pedro estava falando. Uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Por que eu quis colocar essa característica de Pedro como inocente? Jesus leva Pedro a um lugar secreto, Tiago, João, secreto não, particular, melhor dizendo. E aí a Bíblia descreve esse ato da transfiguração. O que foi isso?
foi o rosto de Jesus ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E ali teve uma glória muito grande. Quem foi que apareceu? Elias e Moisés, não é isso? E olha só a conversa de Pedro, imagina só, Jesus tomado em um corpo de glória aqui, os discípulos aqui, Tiago lá quietinho, João quietinho, aí Pedro vai querer pegar a palavra. Senhor, era bom se eu fizesse uma barraca de acampamento aqui, não era, Senhor? Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, meu irmão. E a Bíblia diz que quando ele estava falando isso, os céus interromperam Pedro. Por que eu digo que ele foi inocente? Porque, meu irmão, se fosse eu, tinha chegado com Elias e ter pedido a fórmula dele para fazer fogo. E aí, Elias, como é que faz? Fogo cair no meio do povo. E aí, Moisés, como é lidar com aquele bonde de cabeçudo lá? E o cara vai dizer de fazer o quê? Barraquinha para colocar Jesus. Eu, sinceramente, não consigo ler esse texto sem achar graça. Para mim é uma viagem esse texto. Mas essa inocência de Pedro também o ajudou a levar ele a lugares muito altos. Amém? Glória a Deus, está todo mundo entendendo aí? Quem foi esse cara louco? Glória a Deus. Eu queria ler mais um texto, eu falei para vocês que a gente ia ler Bíblia. Está em Lucas 5:8. Esse texto de Lucas 5:8, eu coloquei aqui como uma característica de Pedro, a sua sinceridade e a sua sensibilidade. Então, de acordo com aquilo que eu leio, que eu aprendi de Pedro, para mim ele foi esse cara impulsivo sim, inconstante também, mas para mim ele era um cara sincero e sensível. Eu quero ler esse texto de Lucas 5:8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Aqui esse texto é depois da pesca maravilhosa, onde Pedro tinha vindo da pesca e Jesus perguntou se haviam pegado, ele disse que não pegamos nada, e Jesus fez com que eles voltassem de novo, instruiu eles, e Pedro, com seus ajudantes, conseguiu pescar muitos peixes. E aí quando ele volta para a margem, ele se prostra aos pés do Senhor, reconhecendo que ele não era nada, que sem ele não tinha como pescar, que sem o Senhor não tinha como ele crescer, como ele avançar. Ele reconhece isso. Ele diz: Senhor, se afasta de mim que eu sou tão pecador. Mas na verdade Jesus só estava dando uma prévia para ele daquilo que ele seria lá na frente. Pescador de almas. Outro texto que eu coloquei para evidenciar isso, versículo 10 do mesmo capítulo aí. Acho que essa referência eu errei de novo. Não, na verdade, só reforço o que eu falei, né? Mais à frente, Jesus só queria ensinar para Pedro aquilo que ele seria, pescador de homens. Não temas, Jesus falando para Pedro, depois que ele se prostrou e disse que não era digno, era pecador. Não temas, doravante serás pescador de homens. Amém? Então Jesus estava já começando a ensinar Pedro como era que ele ia fazer na sua missão. E eu quero ler outro texto a respeito dessa sensibilidade de Pedro, que está em João 13:8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro era uma graça. Pedro era um cara que ele tinha os seus momentos sérios assim, chamava a atenção de Jesus, mas hora e outra ele falava algo assim que soava engraçado. Aqui é quando Jesus
vai lavar os pés dos discípulos. E mais uma vez, Pedro, se sentindo indigno, ele diz: não, Senhor, não lava os meus pés. Ele diz: olha, se eu não lavar, não vai ter parte de mim, não. Pedro baixa a cabeça: Senhor, passa a cuia aqui, joga a cuia de água aqui. Então Pedro era esse cara, ele era inocente, ele reconhecia que ele não era digno, mas ele estava ali de prontidão para servir, para fazer o que fosse para fazer. Amém? Eu queria, para a gente encerrar sobre Pedro, falar sobre o chamado de Pedro. Eu queria ler o texto de Mateus 4, versículo 18. Tudo isso que a gente está vendo aqui são os fatos que aconteceram com Pedro. Ele já estava caminhando com Jesus aqui, já andava com Cristo, já tinha aprendido muita coisa, mas a gente vê que na caminhada ele não era alguém perfeito, nem depois foi. E a gente vê muitos vacilos dele, mas a gente vê uma grande diferença depois que ele entendeu o chamado dele. Eu quero falar sobre isso nesse texto de Mateus 4, 18. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Outro texto, João 21:15, por favor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Segura aí, por favor. Essa parte do filho de João aqui é uma das evidências que a teologia, os pastores falam de que ele era discípulo de João Batista, tá? Aqui não é filho de sangue. O pai de Pedro era Jonas, tá bom? Aqui é filho de João Batista, tá bom? Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes também que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. A partir daqui começa a grande missão de Pedro. Pedro foi o quê? Um dos 12 discípulos de Jesus. Então todos esses fatos, todas essas histórias que a gente está vendo de Pedro, foi o processo de discipulado do Pedro. É por isso que você precisa valorizar o seu discipulado, porque foi o discipulado de Pedro que fez com que ele se tornasse quem ele vai se tornar agora, que a gente vai falar sobre isso. Então todo esse processo de Pedro impulsivo, era ele ainda no seu discipulado. Esse processo de Pedro inconstante, inocente, era ele ainda no seu processo de discipulado. Agora a grande missão de Pedro é sem o seu discipulador. Agora ele vai sair da pessoa de discípulo e vai se tornar agora um discipulador. Porque Jesus já tinha falado isso para ele lá atrás: olha, você vai ser discipulador de muitas almas. Você vai ser pescador de muitas almas. Então, a partir desse momento, Pedro vai ter que lidar agora sem a presença do mestre. Aquele que andou com ele mais de 3 anos, agora ele vai andar sozinho. E é aí que a grande missão de Pedro começa. É aí que a grande história de Pedro se estende, chega até os dias de hoje. Eu queria ler mais uma referência aqui em Atos 2:41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas.
Olha só o que é que acontece quando Pedro começa a entender esse propósito para qual Jesus estava treinando ele durante todo esse tempo. Isso aqui é o relato da primeira pregação do cara. Imagina só, na primeira pregação, e olha que nesse discurso de Pedro, na verdade, é uma defesa praticamente, não é nenhuma pregação necessariamente. E quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. Isso aqui foram pessoas que foram batizadas. Quase 3.000 almas que foram batizadas aquele dia. Olha agora o cara que falou um bocado de asneira, o cara que Jesus chamou de Satanás, o cara que dormia quando Jesus chamava ele para orar, o cara inconstante. Olha só o que é que o cara faz agora. Dá um discurso e quase 3.000 almas se rendem ao Senhor. Então Pedro agora começa a fazer aquilo que de fato o Senhor Jesus queria que ele fizesse. Ser pescador de almas. Então agora a gente começa a ver aquilo que Jesus tinha apontado lá atrás. Aquilo que Jesus já tinha feito ele passar lá atrás, quando Jesus fez ele pescar muitos peixes. Agora Jesus faz ele pescar muitas almas. Amém? Vamos continuar aqui com a referência de Atos 4, por favor. Vamos continuar vendo o que foi que Pedro fez. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Isso nem era pregação. Nesse momento aqui, Pedro tinha sido até preso, porque aqui a perseguição com a igreja já tinha começado. E Pedro tinha sido preso. E o cara, mesmo sendo preso, olha o que é que o cara faz. Em 4 capítulos da Bíblia aqui, em poucos anos, o cara já ganhou 7.000, 8.000, né? Quase 8.000 almas. 3.000 no primeiro discurso. Agora o relato de quase 5.000 homens. Olha o cara que Pedro tem se tornado agora. Aquilo que Jesus queria que ele sempre tivesse sido. Aquilo que ele foi treinado para ser. Queria que colocasse o versículo 8 desse mesmo capítulo. Agora eu quero te dizer o porquê que Pedro tinha essas façanhas. Por que Pedro arrastava essa multidão com ele? Olha só o segredo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse. É só até aí. Porque Pedro era cheio do Espírito Santo. Então esse foi o segredo de Pedro. Eu não lembro depois que Pedro entendeu o chamado dele, de algum relato de Pedro endemoniado, de alguém chamando Pedro de Satanás. Eu não lembro de nenhum fato desse. Mas eu consigo lembrar desse aqui, que Pedro falava cheio do Espírito Santo. Lembrando que isso é depois de Pentecostes. Inclusive lá, o primeiro discurso de Pedro, é ele explicando o Pentecostes. Por isso que eu digo que não é uma pregação, ele estava só explicando, porque o pessoal estava dizendo que o povo estava doido, estava bêbado, e Pedro estava dizendo, não, ninguém estava bêbado não, esse foi o Espírito Santo que desceu. Foi só uma explicação, e quase 3.000 almas vieram. Imagina um homem desse pregando. Eu não sei se você se identificou nessa manhã com alguma característica de Pedro. Um cara para frente, um cara bruto, ao mesmo tempo inocente. Mas você que está aqui, você também é um discípulo. Pedro foi um dos 12 discípulos e você que está aqui, você é um discípulo. Você é um discípulo de Jesus, você é um discípulo de alguém que está aqui, que possivelmente trouxe você até aqui. A gente precisa entender aquilo que o Senhor chamou cada um de nós para fazer. E assim como Pedro, o Senhor Ele me chama e Ele te chama para a gente ser pescadores de almas. O Senhor tem uma missão muito grande para mim, Ele tem uma missão para cada um de vocês que está aqui nessa manhã. Agora, assim como Pedro, nós precisamos entender essa missão.
e deixar de ser inconstante, e deixar de ter fé e andar sobre as águas, e minutos depois afundar. A gente tem que deixar de se deixar ser usado pelo Espírito Santo e 5 minutos depois ser chamado de Satanás. A gente tem que parar com isso. A gente tem que entender o nosso propósito, e o Senhor chegar e perguntar: filho, você me ama? E você tem que dizer: eu amo o Senhor. E se o Senhor perguntar de novo, você tem que responder: eu amo o Senhor. Quem sabe você tem rejeitado o Senhor, tem rejeitado essa missão. Quem sabe você já está numa célula, mas às vezes o seu líder dá um comando e você não ajuda o seu líder. Você deixa o seu líder trabalhar só. Quantas vezes você rejeitar o chamado do Senhor e o propósito dele, ele vai vir atrás de você. Sabe o que eu acho interessante? Pedro negou Jesus quantas vezes? Eu não falei sobre isso, sobre Pedro negar, mas eu sei que você já sabe. Foram 3 vezes. Quantas vezes o Senhor perguntou para ele se ele amava? Não, só quem está prestando atenção, vamos lá. Quantas vezes Pedro negou Jesus? E quantas vezes Jesus perguntava se ele o amava? Quantas vezes você rejeitar o Senhor, ele vai vir atrás de você mais uma vez, porque o Senhor sempre nos dá uma nova chance. Não importa se até hoje a tua vida foi desprezar o Senhor, foi negligenciar o seu chamado, mas o Senhor mais uma vez ele te chama. E ele te dá uma grande missão. Ele tem uma missão para mim e uma missão para você. Pedro, quando entendeu isso, ele foi até o final da vida dele pela causa do Senhor. Pedro morreu aproximadamente 64 a 68 anos depois de Cristo. Então ele ainda fez muita coisa sem a presença do seu discipulador, do seu mestre. As pessoas dizem que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, né? E que ele pediu para morrer assim, porque mais uma vez ele reconheceu que ele não era digno. Eu estou falando aqui o que a gente ouve, mas a Bíblia não fala isso. Quem fala isso é os historiadores, a teologia fala um pouco. Mas, para a maioria, Pedro morreu assim. E a gente realmente acredita, há fortes indícios de que tenha sido assim mesmo a morte de Pedro. E a gente vê que ele foi até o final com seu propósito. A Bíblia diz, pastor Cláudio sempre fala isso, está lá em Eclesiastes: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Pedro foi um cara que começou meio bambo, em cima da corda, vacilava muito, mas o final da história de Pedro é uma história que precisa influenciar a nossa vida. Nós precisamos olhar para esse cara e dizer: estou sendo errado até hoje, mas vou fazer igual Pedro, reconhecer meu chamado, meu propósito e voltar para a missão. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha entendido um pouco da história desse cara, Pedro, Simão, Simeão também, foi uma das formas que ele foi chamado. Acredita-se que Simão foi dado pela pronúncia, de tanto falar Simeão, Simeão, aí fica Simão. Mas eu espero que você tenha aprendido um pouco a respeito de Pedro, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu queria convidar você para a gente orar nessa manhã. Queria pedir que você ficasse de pé, por gentileza. Você que pode.